a doce paz do Divino Mestre esteja e permaneça entre nós. Foi-nos uma honra em termos espirituais recebermos a incumbência da Juventude Espírita Bezerra de Menezes para, nesta noite de gala para os nossos espíritos, saudarmos aquele que se constituiu no apóstolo do amor em terras brasileiras, ou seja, o Kardec brasileiro. A biografia de Bezerra de Menezes é do conhecimento dos nossos irmãos e distribuída à porta do Centro Espírita Allan Kardec na noite de hoje. Não vou, portanto, me deter na sua vida no terreno humano, a sua vida no dia a dia profissional ou nas suas atividades políticas, mas vou procurar trazer ao conhecimento dos nossos irmãos informações pertinentes à Bezerra de Menezes espírita e a Bezerra de Menezes espírito. Nascimento em 28 de agosto de 1831. Em 1875, ele recebe para leitura o Livro dos Espíritos, recém-traduzido para a nossa língua. E à medida que lia esta obra, ele dizia para si e consigo mesmo: todas as informações constantes deste manual de amor são do meu conhecimento. Eu parece que vivo estas informações incertas nestas obras, apesar de ser pela primeira vez que as leio. Em 1886, em sessão pública, ele se declara espírita e passa então a viver segundo os ensinamentos do Mestre, à luz da revelação do Consolador prometido. Em 1889, quando assume pela primeira vez a presidência da Federação Espírita Brasileira, a sua primeira preocupação foi a metodização do estudo das obras básicas da codificação, fazendo com que se estudasse o Livro dos Espíritos nas suas sessões doutrinárias. Mais tarde, preparava também uma nova reunião para a exame e a análise do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não coube a ele a tarefa de implantar o seu estudo metódico na Federação Espírita Brasileira, porque foi chamado às paragens do mundo espiritual de regresso à verdadeira pátria, a pátria do Espírito, com o seu desencarne ocorrido a 11 de abril de 1900. Há uma peculiaridade extraordinária na vida do apóstolo do amor. Ele esteve conosco encarnado justamente naquele século onde o materialismo e o positivismo graçava. O homem deixou de crer na existência de Deus. Então, as dificuldades se sucediam, a incredulidade envolvia os lares e dificultava a marcha e o encaminhamento da sociedade à sua destinação, que é a felicidade plena para todas as criaturas. Mas diz o Evangelho do Cristo que no final dos tempos o Espírito se derramaria sobre a carne. Então o Consolador, o Espírito de verdade, haveria de estar conosco.
E Jesus assegura, não só à humanidade, mas ao próprio Pai: nenhuma das ovelhas que me confiastes há de permanecer transviada. Então, no final do século XVIII, no princípio do século XIX, encarna nos diversos quadrantes do planeta em que nós vivemos espíritos missionários para receberem o Evangelho e transportar esta bandeira de amor aos corações da humanidade em sofrimento. Bezerra de Menezes, ingressando na doutrina, aprofundou-se nos estudos das obras básicas da codificação e passou a analisar o Espiritismo na sua essência como luz extraordinária colocada à disposição da humanidade para clarear todas as veredas que hão de nos levar um dia à direita de Deus Pai, junto com Cristo Jesus. Mas esta luz é excessivamente intensa, é excessivamente forte, e muito poucas criaturas conseguem permanecer debaixo da sua incidência. Por isso mesmo, há até aqueles espíritos que, pela misericórdia do Senhor, conseguem encarnar em lares espíritas, nem sempre permanecem junto de nós no trabalho cotidiano de esclarecer e de orientar e de encaminhar os homens à sua destinação, que é a felicidade. Quantos outros companheiros adentram a casa espírita em busca das consolações, em busca do esclarecimento e do amor crístico. E uma vez satisfeitas as suas exigências materiais, uma vez sanados os males momentâneos que envolvem os seus espíritos, eles também desaparecem do nosso meio ambiente, porque não estão em condições de suportar a intensidade da luz da revelação crística, a luz da terceira revelação. E Bezerra de Menezes não ficou somente no estudo das obras básicas, não ficou egoisticamente com o conhecimento da verdade, mas antes e pelo contrário, colocou a candeia sobre o lavador, a fim de que todos os seus companheiros, toda a humanidade, pudesse aurir e receber a incidência do seu conhecimento, a sua prece, a sua luz e a sua informação. Assim também, meus irmãos, nós outros não podemos nos deter no conhecimento, mas temos que exercitá-lo, porque o Mestre, quando esteve conosco no Evangelho do Lar, na casa de Simão Pedro, ele informava que o homem, não somente pelo conhecimento, ele não alcançaria as moradas da casa do Pai. Concomitantemente com a ciência e a filosofia, tem ele que exercitar o seu coração na caridade e na prática continuada do amor para com o próximo, porque necessitamos destas duas asas para alcançar a nossa destinação. E se continuarmos a examinar a vida deste apóstolo do amor, vamos verificar que nos seus artigos para jornais, revistas, na sua palavra, na tribuna espírita, ou lá fora, no mundo profano, quando chamado a se pronunciar, ele sempre colocava diante da humanidade a informação precisa com relação às coisas do Espírito. Então ele passou a exercitar a sua cátedra, mas com amor, com dedicação e com o firme propósito de esclarecer as nossas consciências, de abrir o nosso entendimento, de implantar no nosso coração o conhecimento do Evangelho crístico, porque somente através do Mestre é que nós alcançaremos a nossa destinação no mundo maior. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é necessário, é imprescindível que todos nós procuremos o Evangelho
para aurir aqueles ensinamentos e aprender o caminho de volta às moradas da casa do Pai. A mensagem de Bezerra de Menezes foi clara, porque alicerçada na verdade interpretativa dos ensinamentos do Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para Bezerra de Menezes, a religião é dada à humanidade por meio da revelação, e a revelação, concluía, tem variado em extensão e em compreensão. Assim, Abraão, o patriarca, recebera dos espíritos superiores a informação da existência de Deus. E esta revelação, a história nos revela de que ela teve um âmbito restrito, um âmbito familiar. Quase 20 séculos após, ainda seguindo as pedras da história sagrada, nós verificamos que uma nova revelação era entregue aos homens. A revelação do amor divino, a revelação do amor ao próximo, através de Moisés, com os 10 mandamentos no Monte Sinai. Já esta revelação teve maior extensão, deixou de o âmbito familiar para ter o âmbito da nação israelita. Em seguida, 20 séculos também após, entre nós encarna Jesus, para nos trazer a luz que há de libertar a humanidade, a luz que há de clarear as nossas consciências, a luz que nós necessitamos para podermos compreender a existência de Deus e também a essência do Espírito, para que sejamos efetivamente fraternos uns com os outros, porque temos a mesma origem e a mesma destinação. E depois temos o Espiritismo, para Bezerra de Menezes, complemento da revelação crística, porque na mesma expressão do Mestre, ele nos dizia: eu parto, mas não vos deixarei órfãos. Ficará convosco o Espírito de verdade, o outro Consolador, que há de vos falar de mim e de vos revelar muitas outras coisas que eu não pude fazê-lo, porque não tendes capacidade de suportar o conhecimento das verdades divinas. Então ficou um Espírito encarregado de nos transmitir estas informações. E aí, então, a grande preocupação de Bezerra de Menezes. É necessário, é imprescindível que aqueles que haverão de estabelecer contato com esse Espírito tenham condições de absorver os ensinamentos, retê-los e transmiti-los na sua essência e na sua pureza. Daí a necessidade do estudo metódico da doutrina, daí a necessidade da análise capítulo a capítulo do Livro dos Espíritos, nas nossas tertúlias na Casa Espírita, como necessário também se faz a análise e o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque este complementa com as informações do amor, com a religião na sua essência mais bela, para a nossa evolução e o nosso progresso. Daí a necessidade, meus irmãos e meus companheiros, de começarmos pelo começo o estudo e a análise da doutrina que nos une, nos congrega e nos irmana nesta noite extraordinária, neste centro também extraordinário que é Allan Kardec, e nesta cidade hospitaleira, que é também líder no movimento espiritista no nosso estado e que está talvez no próprio Brasil em que nós nos encontramos. As responsabilidades dos nossos irmãos, dos nossos companheiros, é bem maior do que possamos imaginar, porque somos efetivamente, meus irmãos,
a primeira geração de espíritas, se fizermos uma análise da lei da reencarnação, é mais ou menos de 100 em 100 anos nós temos condições de volver à área física, e a nossa doutrina tem pouco mais de 118 anos de idade, porque ela surgiu entre nós em 1857 com a edição do Livro dos Espíritos. Provavelmente, então, já encarnamos com esta tarefa de aqui estarmos reunidos para não só homenagear Bezerra de Menezes, mas sim para fixar as nossas próprias responsabilidades dentro da seara que nos une e nos congrega para a execução de um programa de libertação da humanidade em sofrimento. Pai, nenhuma das ovelhas que me confiastes há de permanecer transviada, e a quem o Mestre há de confiar a incumbência de recolher estas ovelhas serão a nós, porque nós admitimos a comunicabilidade dos espíritos, nós aceitamos a reencarnação, nós não acreditamos nas penas eternas, mas sabemos que as penas são temporárias e necessárias à nossa própria libertação, porque o homem tem que aprender, acima de tudo, a se interiorizar, porque Jesus, quando chegava em qualquer lugar, ele nos transmitia: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos entrego. E o que nós temos que ter, meus irmãos, é esta paz para poder transmitir aos nossos irmãos, porque quando cada um de nós tiver a condição de ter a sua própria paz, a humanidade inteira estará em paz, porque nós vamos nos hermanar pelo pensamento, pelo sentimento, pelo coração e pelo entendimento. O Espiritismo, continuava Bezerra de Menezes, nos seus artigos assinado como Marx, é uma ciência moral, porque ela atua diretamente sobre a nossa alma. Ela faz com que a criatura se aperceba da sua importância no conjunto cósmico. Há mais alegria no céu com a presença de um pecador do que de 100 justos. Então ninguém está isolado. Deus nosso Senhor vela por toda a humanidade, e nenhum cabelo há de cair da vossa cabeça sem que o Pai dele tome conhecimento. Isso significa que Deus nosso Senhor, na sua imensa misericórdia e bondade, se preocupa com cada um dos seus filhos. E se nós, sabendo destas coisas, por que, meus irmãos, que ainda não nos amamos uns aos outros? Por que as diferenças de raça, crença, cor, religião? Se elas nivelam o homem na sepultura e nos irmanam na espiritualidade, porque o orgulho, a vaidade, era isto que Bezerra de Menezes combatia. Dinamiza as leis divinas, muitas vezes desconhecidas dos próprios experimentadores, daqueles que intervêm nos processos de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então Bezerra de Menezes se preocupava com estas coisas, e ele tinha necessidade de fazer com que a humanidade sentisse a necessidade do estudo, do conhecimento, para poder então, com proficiência, dinamizar as leis divinas. E Jesus, conhecendo a nossa incapacidade, podemos dizer, a nossa vontade, muitas vezes, do conhecimento do fenômeno, nos advertia há 2000 anos atrás: onde 2 ou mais pessoas reunidas estiverem em meu nome, lá eu estarei. Então, os contatos entre o mundo físico e o mundo espiritual não pode ser feito à revelia, mas sim tem que ter conhecimento e amor nas nossas decisões,
para a colimação dos objetivos altruísticos dos nossos espíritos. O espiritismo impede, coloca uma barreira diante dos espíritos maléficos, dos espíritos enfermiços que se procuram estar junto de nós para dinamizar o nosso coração para o mal, para as coisas menos boas. E a finalidade da comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual é o do esclarecimento. Por isso Jesus deixou conosco o outro Consolador, o Espírito de verdade. Então a doutrina espírita obsta, portanto, a caminhada dos espíritos inferiores, dos espíritos negativos que procuram envolver a humanidade nas suas mazelas, a fim de que eles tenham o domínio sobre todos os homens. E esta doutrina que é luz, que é paz, que é concórdia, que é amor, há de se implantar no coração dos homens, porque há de nos revelar todas as coisas necessárias e imprescindíveis ao nosso progresso e à nossa evolução. Porque ela é a revelação continuada das informações que descem do mundo maior. Revela também os fenômenos e as leis que destroem, inclusive, as velhas crenças da humanidade. Não existem milagres. Existe, sim, a dinamização das leis de Deus. Impomos as mãos sobre as criaturas e temos condições de eliminar as doenças, as enfermidades e de expulsar os espíritos impuros de junto das criaturas em sofrimento. Aonde existe a fé, aonde existe a compreensão, aonde existe o respeito à lei, não há o sofrimento e não há a dor. Porque estas são criação dos homens. As aves do céu não plantam e não ceifam, mas, no entretanto, Deus a provê. Quanto mais vós, é a informação do Cristo no seu Evangelho. O que é necessário, o que é imprescindível, é que nós procuremos viver o Evangelho em espírito e verdade, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Explica as provas e expiações resultantes da nossa invigilância. As informações que Bezerra de Menezes colocou à nossa disposição e que hoje nós usamos diuturnamente nas tribunas espíritas, não citando as fontes, porque em espiritismo não há necessidade de se procurar os autores, porque a própria doutrina é de autor desconhecido, é do Espírito de verdade. Ele não se identificou. Ele é um emissário do Cristo, é o emissário de Deus junto aos homens. Então, estas informações são necessárias, são imprescindíveis para que nós tenhamos o conhecimento da razão do nosso sofrimento e possamos analisar a nossa própria vida e pautá-la segundo os ensinamentos evangélicos para ressarcirmos o nosso passado e prepararmos o nosso futuro. Ensina Emmanuel e André Luiz de que ninguém segue o Evangelho sem suar a camisa. Por isso, muitos frequentam os casas espíritas no verão, porque aí é mais fácil de suar. Mas nós temos que trabalhar diuturnamente a fim de que o ensinamento crístico se fixe nos nossos corações e nós possamos ser arautos do Evangelho junto à humanidade em sofrimento. Ide e pregai o meu Evangelho a todas as gentes. Deixemos, portanto, de serem vigilantes. Passemos ao trabalho diuturno. Vamos buscar em Cristo o amor, a paz, para alcançarmos a nossa destinação, que é a felicidade. Dimensiona a responsabilidade dos trabalhadores da 11ª hora.
Ele fixou normas de conduta para que nós possamos efetivamente executar uma tarefa em prol do Consolador, em prol do Cristo, para o refazimento da humanidade. E nós, trabalhadores da 11ª hora, não poderemos falhar ao Mestre, porque Ele conta conosco para a execução do seu programa no planeta em que nós nos encontramos. E será que nós vamos cruzar os nossos braços? Será que nós não vamos seguir os ensinamentos incertos numa das obras básicas, ou seja, no Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre as leis morais, principalmente a lei do trabalho, porque é uma imoralidade nós deixarmos de trabalhar na casa espírita. Então, quando se fala em imoralidade, não quer dizer que é aquelas coisas pertinentes à nossa vida lá fora, mas sim a nossa não participação na programação crística de redenção da humanidade. Se nós formos chamados, teremos que cumprir com as nossas tarefas, porque mediunidade, meus irmãos e meus companheiros, é mandato. E aqueles que recebem o mandato têm que prestar contas dos seus trabalhos aqui na área física. A religião é uma coisa muito importante, porque ela liga a criatura ao seu Criador. E nós não podemos viver divorciados da religião. E Jesus, no seu carinho, no seu amor para com as criaturas, ele disse: ide e pregai o meu evangelho a todas as gentes, mas antes façai na casa de Israel. Será que Jesus também quis eleger um povo entre as nações para dinamizar os seus ensinamentos? Ou esta informação diz mais de perto a todos nós, arautos do seu evangelho? E eu digo que sim. Quando Jesus se exprimia à casa de Israel, ele falava conosco no século XX que nós devemos pregar o evangelho do Cristo lá fora, mas antes devemos fazê-lo dentro do nosso próprio lar, através do culto do evangelho no lar, através da união da família, pela oração, porque a família que ora unida permanece unida. E nós precisamos ter Jesus dentro do nosso lar, e só o teremos se estivermos em sintonia com o mundo maior. A religião trazida para a humanidade pelos Espíritos é a terceira revelação, que é a religião não dos homens, mas a religião dos Espíritos. E nós fizermos uma análise da importância da terceira revelação para a humanidade, nós verificaremos que o cristianismo teve como arautos da sua exemplificação e da sua divulgação os humildes pescadores da Galileia, depois coadjuvado pelo apóstolo Paulo. Mas a doutrina espírita foi entregue diretamente aos homens de ciência para que ela fosse testada na sua essência e na sua virilidade, na positividade dos seus conceitos e na maravilha dos seus ensinamentos. Então, os doutores do século XIX tiveram seus corações dinamizados, os seus espíritos volvidos para a fenomenologia, a fim de que analisassem com o fito, talvez, de desmascarar aqueles que tinham por tarefa a vulgarização destes ensinamentos. E todos eles aderiram
a religião e se transformaram em profetentes da terceira revelação e entregaram a nós monumentos que são as obras que escreveram a respeito dos assuntos que examinaram e testaram nos seus laboratórios de ciência. E aqui no Brasil não foi outro senão também um médico ilustre, um cientista de escola, um político extraordinário, que teve por tarefa e incumbência de apanhar o Evangelho na sua essência e transmitir na sua pureza às criaturas sedentas de informações espirituais e desejosas ardentemente de obter as consolações necessárias e imprescindíveis, a calma dos seus espíritos, a paz da sua família. Revivendo o cristianismo primitivo, a nossa doutrina trouxe para nós um manancial de informações extraordinária, porque podemos agora examinar em espírito e verdade todas as passagens do Evangelho do Cristo. E ele cumpriu a sua promessa, colocando junto de nós o Consolador. E ele assegurou que este Consolador, este Espírito de verdade, ficaria para sempre conosco. E vós o conhecereis, diz ele ainda, quando encarnado. E nós, efetivamente, estamos sempre conosco. E vós o conhecereis, diz ele ainda, quando encarnado. E nós, efetivamente, estamos conhecendo o Consolador através das obras básicas da codificação e pelas possibilidades que têm aqueles médiuns que purificaram o seu espírito de entrar em conluio e estabelecer ligações com os espíritos superiores, os reveladores das leis divinas. Será que há uma razão de ser para a doutrina que nos irmana e nos congrega? Vamos ver o que pensa Bezerra de Menezes a respeito destas coisas. Ele diz que a doutrina espírita é a eterna lei das revelações divinas, porque diuturnamente ele mesmo hoje, como espírito, nos traz informações novas do mundo espiritual com relação às nossas provas e às nossas expiações, e também trazendo-nos as consolações necessárias e imprescindíveis para que tenhamos fé e esperança em dias melhores, não só para os brasileiros, mas para toda a humanidade terrena. Ele nos informa recentemente, em mensagem trazida, que as provas coletivas, as expiações coletivas são necessárias para um mais rápido avanço da humanidade em busca da sua destinação, em busca da felicidade, que é a meta dos nossos espíritos. Ainda informa que é o cumprimento da palavra de Jesus, prometendo futuro ensino e permanência do Consolador entre nós. Diz mais que esclareceu quanto ao princípio, a evolução e o destino dos espíritos, e substituiu a crença na vida única pela vida múltipla, as penas eternas pelos corretivos temporários. Sim, meus irmãos e meus companheiros, em síntese, eram estas as mensagens que Bezerra de Menezes diuturnamente entregava aos homens através da imprensa escrita, através da imprensa ou através da palavra. Eram estas informações que ele procurava transmitir com a segurança que o seu espírito tinha com relação à sua vivência, com relação
aos trabalhos espirituais de que ele participava. Consta-nos que, de certa feita, em sessão mediúnica que ele presidia, por mais de 2 anos consecutivos, um espírito pernicioso atentava contra a paz e a tranquilidade de um lar, envolvendo uma companheira nossa de jornada. E semanalmente Bezerra de Menezes doutrinava este espírito, procurando dinamizar o seu coração e procurando implantar no seu entendimento as verdades do mundo maior. Decorrido 2 anos, Bezerra de Menezes implanta, conversa com o espírito, fazendo um apelo de coração a coração para que ele libertasse aquela criatura. E o espírito era efetivamente empedernido. Ele comunica-se através da própria médium obsedada. Eu vou deixar a nossa irmã em paz, não pela força das tuas argumentações, mas pela beleza do teu coração, pela pureza dos teus gestos, pelas tuas lágrimas que sensibilizaram o meu espírito. Isso significa de que esta criatura, tanto a encarnada quanto a desencarnada, por certo naqueles instantes, foram envolvidas pelo Cristo para as suas redenções. A necessidade, portanto, da perseverança, a necessidade, portanto, do perdão continuado. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Pergunta Pedro a Jesus, e ele responde: não 7 vezes, mas 7 vezes 7 vezes. Ou seja, 499 vezes temos que perdoar o irmão que nos cometa uma falta, a mesma falta para conosco. Assim, meus irmãos e meus companheiros, eu poderia aqui terminar a nossa palestra, mas não posso fazê-lo sem vos revelar uma informação extraordinária que guardo no meu espírito, no meu coração, no meu sentimento. Recentemente, em Brasília, no dia 20 de abril, precisamente deste ano, em reunião aonde se decidiria os destinos das juventudes espíritas brasileiras, Bezerra de Menezes se comunica e nos informa de que esteve junto com o Cristo através dos emissários mais altos, levando a sua mensagem, pedindo em benefício da juventude espírita brasileira. E de lá recebeu a informação de que ela continuaria unida às casas espíritas para a semeadura e para a implantação definitiva do Evangelho em terras brasileiras. E é os jovens, é o presidente da nossa juventude espírita, Bezerra de Menezes, e das outras juventudes que aqui se encontram conosco, está reservado um trabalho extraordinário na semeadura do Evangelho à humanidade. Porque eles poderão exemplificar, eles poderão demonstrar aos mais velhos a necessidade de se unirem como eles estão unidos com Jesus, para a colimação dos objetivos maiores dos seus espíritos, ou seja, das nossas atividades no planeta em que nos encontramos. Para que nós possamos permanecer na terra em que nós vivemos, é necessário que nos transformemos, segundo a informação crística, em pacificadores, porque os pacificadores herdarão a terra. E se nós não estivermos em condições de ter paz dentro dos nossos lares, se nós não tivermos condições de amar a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos irmãos, os nossos filhos, nós não teremos condições efetivamente de permanecer na terra em que nos encontramos no momento em que ela passará para planeta de regeneração. E Jesus diz ainda que os puros de coração verão a Deus. E será difícil, meus irmãos, nós purificarmos os nossos corações, se a única coisa que se exige para que o coração seja puro é amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós pegarmos o Evangelho do Cristo e passá-lo a analisá-lo,
a senti-lo e a vivê-lo, vamos de verificar que realmente é fácil seguir a doutrina cristã. Ela não é exigente, ela não pede muita coisa a ninguém, ela pede que cada um de nós cumpra com o seu dever, ela pede que cada um de nós varra à frente da sua casa, ela pede que cada um de nós tenha paz no seu coração. A Juventude Espírita Bezerra de Menezes, na qualidade de presidente da Federação Espírita Catarinense, eu agradeço essa oportunidade que me deram de falar aos jovens do meu estado, de estudar e viver por alguns momentos, alguns instantes, esta figura extraordinária que foi Bezerra de Menezes, porque a maioria de nós, ou quase todos nós não nos preocupamos em estudar os vultos da nossa doutrina, e por isso muito pouco sabemos dos ceareiros da primeira hora. Mas agora, com este material disponível ao meu espírito, abriu-se clarões extraordinários diante dos meus passos, para que eu possa efetivamente viver esta doutrina sacrossanta, esta doutrina que há de libertar os nossos espíritos das nossas viciações e de abrir realmente o nosso entendimento para a purificação do nosso coração, e assim tenhamos condições de defrontarmos-nos com Cristo Jesus no amanhã, quando deixarmos a área física em demanda da verdadeira pátria, que é a pátria dos espíritos. Eu vos deixo, meus irmãos, a minha saudação. Eu vos deixo, meus irmãos, a minha paz. E eu vos peço, meus irmãos, que transportem convosco sempre a paz do Cristo. E assim seja.